Vamos resgatar o processo em si para a gente usar direitinho. Então você já sabe o que é, o que não é, o problema da linguagem e como usar o processo de observação sem julgar. Se você foi mal no quiz lá de 5 questões, exercício, comece a observar a comunicação das pessoas e treine o seu olhar, o seu ouvido e a sua percepção em relação aos movimentos da pessoa. Gente como eu, que fala com as mãos, tal, você percebe logo quando não está bem no ambiente. Por quê? Porque emburra, ou murcha, para de mexer. Então, isso é não que eu seja sincera ao extremo, não é isso não, mas é mais fácil identificar pessoas quando elas mudam de comportamento, se elas se mexem mais, se elas têm movimento na linguagem e tal. É possível manipular isso? Com certeza, é só aprender técnica de PNL, por exemplo. Então você pode ser, sim, manipulado. Mas pouca gente conhece essas técnicas, essa é a grande verdade. E pouca gente coloca... Conhecer até conhece, agora colocar em prática mesmo, e lá não, vou fazer esse negócio de PNL funcionar. São poucas pessoas que eu conheço, de verdade. Assim como boa parte das pessoas que vão passar por essa plataforma de EAD não vão usar esse conhecimento, não vão transformar esse conhecimento em competência e devem. Para quê? Porque são as pessoas que não estão comprometidas com os seus objetivos estratégicos. E aí, reclamar da vida não vai resolver. Então, parte do problema está nessa questão da observação, no caso da CNV, tá? Então, você tem que olhar para a comunicação de uma forma que você consiga detectar o que é julgamento e o que realmente é o fato, observar o fato. Aí, como você se sente em relação àquele fato, aquela observação que você fez? E como que o outro se sente? Você percebe, quando você entra num ambiente e a pessoa faz caras e bocas, né, não gosto, né? Eu também faço, eu sou uma dessas, diga-se de passagem, né? É muito difícil para eu não partir para um cara de nojo. A gente sabe quais são as expressões positivas e negativas na nossa comunicação. E a gente percebe, muitas vezes, inconscientemente. A ideia aqui, para que você realmente comece a usar a CNV a seu favor, é prestar atenção sempre, tá? Para as pessoas que te interessam, que você quer alguma coisa declaradamente. Sentimento, né? Identifique o que sente, né? Se sente em relação ao fato observado. E dê nome. Então, e você não precisa falar, porque daí fica mais chato ainda conviver com você enquanto você estiver aprendendo. Então, eu observo um fato, o que eu sinto? Eu estou frustrada, eu estou com raiva, eu estou feliz, eu estou triste. O que você sente em relação a isso? Tá vendo que são etapas? Depois fica automático, tá? Mas eu acho que uns 3 meses, né? Tudo 3 meses, depende, né? Eu lembro que nos primeiros 3 meses era muito chato mesmo. Mas aí o que você sente em relação ao fato e se você consegue perceber se o meio está gostando ou não. Necessidade, tente identificar qual a sua necessidade real e como transformar essa necessidade no último passo, que é o pedido. Um exemplo muito bom que eu acho que funciona para você tentar lembrar da técnica através dos exemplos. Eu acabei decorando, tá? Observação, sentimento, necessidade e pedido. E para mim é bem difícil detectar às vezes a minha necessidade e fazer o pedido de uma forma correta, uma forma mais amena e menos agressiva. Então isso para mim às vezes é difícil. Talvez a sua dificuldade seja em observar se é um fato ou se é um julgamento. Para mim, a dificuldade maior foi realmente identificar qual a minha necessidade, se eu estou fazendo o pedido certo e se a pessoa entende aquilo que eu estou pedindo, para que ela consiga me dar o que eu necessito, né? Qual é o objetivo que eu quero atendido. Ou negociar, né? E porque aí, essa questão da necessidade do pedido tem tudo a ver com técnicas de negociação. Então, saber direitinho o que você quer facilita muito o processo de negociação. Mas vamos lá, Marco Antônio, quando eu vejo, uma mãe. Na verdade, a partir do Marco Antônio corta e volta agora. Desculpa. Então, um exemplo. Uma mãe precisa expressar as 3 primeiras partes da CNV. Então, observação, sentimento e necessidade. Então, ela está falando com o filho. Marco Antônio, quando eu vejo 2 bolas de meia sujas debaixo da mesinha e 3 perto da TV, eu fico irritada.
porque preciso de mais ordem no meio ambiente em que nós convivemos. Tá vendo que ela observou um fato? A criatura joga bolas de meia pela casa. Então a criatura tem que ser educada. Aí a criatura gera irritação na mãe. Então aí eu tô falando, eu fico irritada. O que eu sinto em relação àquele monte de meia? Acho que eu fico irritada. O meu sentimento é esse. Por quê? Porque quem vai catar a bendita da bola de meia? Bem papo de mãe, né? Então aí como que eu faço isso? Aí eu falo o fato, digo o que eu sinto e agora eu falo da minha necessidade. A minha necessidade é um ambiente limpo e organizado. Por quê? Porque nós dois convivemos aqui. E por último, o que a mãe fala? Ela pede que o filho pegue as bolinhas de meia e coloque na lavadora ou no cesto de roupa suja. O que em geral as mães fazem? Gritam, né? Elas gritam. Porque você jogou as meias lá e você não pegou, não joguei no escalar e tal. Então você trate de pegar. Esse tipo de ordem não funciona. Né? Até porque, principalmente, né, se for uma mulher falando com um menino, né, fica aquela vozinha assim, eles não ouvem. Né? Me corrijam se eu estiver errada. Isso vale também para o mundo corporativo. Faz aquele relatório, faz aquela atividade, né, e fica. É lógico que no mundo corporativo as pessoas fazem mais porque elas são medidas por resultado e teoricamente são adultas. Teoricamente por quê? Porque a gente sabe que a gente trabalha com gente imatura, né? Esse é o grande problema. E por que usar a comunicação? Então, por que usar a comunicação para pedir um relatório, sendo que a pessoa está trabalhando ali e é dever dela? Porque o jeito como você fala, se você estruturar a sua comunicação, o cérebro da outra pessoa também recebe de uma forma mais positiva, muito mais fácil e motivadora para fazer aquela atividade, para realizar aquela atividade, mesmo que a pessoa esteja sendo paga para fazer aquilo. A ideia é de convencimento mesmo, para que nós tenhamos motivação natural para fazer determinadas coisas, e o clima melhora muito. Então, a ideia do modelo é enriquecer as nossas vidas, não se engane. A gente vem ignorando isso, simples, vai convivendo aí que se dane, né? E vamos que vamos. Olha o quanto a nossa sociedade ela é violenta, o quanto nós estamos num momento de falta de colaboração. Com essa pandemia nós pudemos ver o quanto as pessoas são educadas a usar máscara, elas não têm nenhuma compaixão com o outro, porque se você quer pegar o coronavírus, divirta-se, mas eu não quero. E muito disso está sendo colocado à prova em função da falta da capacidade de comunicação e atitude. Aí não é só uma questão de comunicação, é atitude também. Vamos para mais uma série de exemplos de como não se comunicar, que é geralmente como nós fazemos. Olha essas frases aqui. Ele deveria se arrumar sozinho. E você fala isso na frente, por exemplo, de uma criança. Espera-se que ela faça o que eu peço. Afinal de contas, ela é minha funcionária. Eu mereço um aumento. Eu já falei disso nesse treinamento. Tenho motivos para querer que eles fiquem até mais tarde. Falando dessa forma, ou de uma forma até mais agressiva. Tenho o direito de ter mais tempo de folga. Você acha que com alguma dessas frases, essas pessoas conseguirão alguma coisa além de ser ignoradas? As chances de você ser ouvido tendo esse tipo de atitude é passivo-agressiva, na verdade. Essas frases demonstram, eu mereço ter alguma coisa. Ela é agressiva, mas ao mesmo tempo é passiva. Por quê? Porque eu não falo, eu mereço. O que eu vou fazer? Se eu mereço, eu posso fazer alguma coisa em termos de ação, trabalhar mais, estudar mais, chegar mais cedo, trabalhar até mais tarde, sei lá, eu posso fazer alguma coisa. Mas se eu mereço, eu já me coloquei numa posição externa a uma ação necessária para que eu receba aquilo. Quando eu falo eu mereço alguma coisa, eu estou falando do que exatamente? De uma necessidade. Eu tenho necessidade de ter um aumento de salário. Eu tenho necessidade de ser reconhecida através de um aumento de salário. Em geral, é esse o ponto, é o reconhecimento associado a uma recompensa que é o aumento de salário.
Eu tenho necessidade que você me ouça. Por quê? Porque, mais uma vez, eu preciso de apoio. Eu me sinto melhor quando você me ouve. Eu me sinto mais amada quando você me ouve. Eu me sinto melhor no meu ambiente de trabalho quando você, meu chefe, me ouve, por exemplo. Então, você pensar sobre isso melhora a sua comunicação automaticamente, né? Então, quando a gente joga a nossa necessidade para o outro não se vê obrigado a fazer nada. E isso é uma coisa interessante, porque quando você nasce e você cresce até um certo ponto, vai até 10, 12 anos, todas as suas necessidades são adivinhadas pelos seus pais. Se você teve pais muito atenciosos, e o autor fala isso, se você foi meio largado na vida, você se vira mais como adulto. Mas se você teve pais que tudo estavam ali, precisa de um suco, tá ali. Tá com fome, pergunta, tá o tempo todo perguntando. Então, o que você vai crescer, nem toda criança é assim, mas nos exemplos e nas pesquisas do livro, e não só desse livro, o Deepak Chopra fala a mesma coisa, o que você vai achar? Que o mundo te deve as coisas. Você estava lá que nem um reizinho e as coisas vêm até você? É assim que a sociedade adulta e madura funciona? Não. E te falo quando é a quebra. Lá para os 15 anos você começa a virar gente. Bom, agora não tem mais pai Uber ou mãe Uber. Agora você pega o busão. Não, a gente foi morar do lado do metrô. Para quê? Você pegar o metrô. A vida é difícil. E aí você começa a perder as suas benesses de família. Isso é um luto, tá? Todas as nossas perdas, seja uma perda real de um ente querido, é um luto que pode ser considerado normal até 2 anos, se você não sabe, depois realmente talvez seja um processo depressivo, mas é muito pessoal e um profissional qualificado tem que avaliar, como um psicólogo, um psiquiatra, mas na literatura é comum dizer que 2 anos é algo razoável para um luto. Um divórcio é um luto. Quanto tempo você leva para entender, para vivenciar aquilo e realmente colocar um ponto final, estar preparado para uma nova relação, por exemplo? Então, tudo isso é um luto. Quando você deixa de ser um pequeno rei na sua casa, ou uma pequena rainha, a mulher muitas vezes tem mais dificuldades, principalmente com dinheiro. Por quê? Porque o pai está em cima, o pai dá o dinheiro, o pai é o provedor. O que ela acha que o marido é? A mesma coisa. Então veja se as suas relações elas não têm esse viés que é ruim. Por quê? Porque espera-se que a gente tenha performance, que a gente tenha desempenho como amigo, como profissional, como esposa, como filho. Então conforme a gente vai crescendo, existe uma expectativa de desempenho. Mas os outros não têm que ter expectativa nenhuma em relação a mim. É verdade, mas você tem as suas expectativas em relação ao seu próprio desempenho, à sua carreira, em parte é por isso que você está aqui. Então pense nisso. E essa forma arrogante de pontuar as suas necessidades não vão te levar a lugar nenhum. Eu tinha muito isso, eu tinha mais, lógico que eu ainda tenho, não mudei tudo, mudança de comportamento é difícil, mas eu tento, quando eu falo e percebo, eu volto atrás. Opa, peraí, não, vamos conversar de novo, né? Você, me leva até o shopping. Tipo, é empregado, é Uber? Não, né? Então, desculpa, você pode me levar até o shopping? Dá para você passar e me deixar no shopping ou algo assim? E no mundo corporativo a mesma coisa. Não, fulano, vai lá e faz tal coisa. Não, por favor, qual o problema de por favor, mesmo que a pessoa esteja ali sendo paga como você ou eu para fazer determinada atividade, né? E essa questão da divisão das tarefas, ela é muito importante porque é um contrato e a gente precisa aprender a se comunicar para definir essas divisões. O livro fala muito sobre divisão de tarefas domésticas. Por quê? Porque isso inferniza a vida de qualquer família. Mas ele cita muitos exemplos sobre o mundo corporativo, porque pressupõe que todo mundo deve fazer tal coisa e vai. E ninguém pede, por favor, ninguém entende que há dias melhores e piores das pessoas. Às vezes o seu pai foi diagnosticado com alguma doença e naquele dia você não está legal e não ouviu a solicitação de um chefe ou de um colega de trabalho. E nós tendemos a não levar isso em consideração e isso é muito ruim. E só para fechar com um exemplo bem bonitinho, que é o filho do Rosenberg quando ele era pequeno, acho que tinha 7 ou 10 anos, eles decidiram dar responsabilidade, ele e a esposa, dar responsabilidade lá para o filho, e ele tem uma menina também. Então tinham as tarefas domésticas, e o menino tinha que levar o lixo para fora.
e não tinha uma noite que o bendito do menino reclamava. E essas tarefas, elas foram definidas e aceitas por ele, a parte dele foi aceita. E mesmo assim ele não fazia. E aí um dia, isso o Rosenberg que criou esse método. Aí um dia ele resolveu ouvir o menino, porque o menino, de alguma forma, se comunicava com o pai, mas não, vai lá levar o lixo. E a gente faz isso o tempo todo, a gente não leva o outro em consideração, nós não temos empatia pelo que o outro está sentindo. Então, o pai se sente frustrado com a atitude do filho, e o filho se sente frustrado e com raiva com a atitude do pai. Mas por que se ele concordou com isso? Quando o Marshall Rosenberg ele ouviu o filho, ele criou uma canção de Brett. Brett é um menino, é o filho dele. E eu vou ler pausadamente para você ver que interessante. E eu gostaria que você se colocasse na posição de filho, quando você recebe uma ordem, e se colocasse na posição de líder ou de pai ou de mãe, quando você dá a ordem, para saber quais são os dois lados da moeda. Se eu entender claramente que você não quer me dar nenhuma ordem, geralmente responderei ao seu chamado. Mas se você vier até mim como um patrão superior e poderoso, você se sentirá como se tivesse chocado contra uma parede. E não é assim mesmo que a gente se sente? E quando você me lembrar de forma tão reverente de todas as coisas que você já fez por mim, só porque você me deu uma ordem, será melhor se preparar. Lá vem outro golpe. Aí você pode gritar, cuspir, gemer, resmungar, ter um ataque. Nem assim eu vou levar o lixo para fora. Esse é o menino. Agora, mesmo que você mude o seu jeito, vai demorar um pouco antes que eu possa perdoar e te esquecer essa ofensa. Porque para mim parece que você não me via como outro ser humano, até que eu estivesse de acordo com todos os seus padrões. A gente está falando aqui de autonomia, de liberdade, que é a base de qualquer relacionamento, que não é controle. E cada vez mais crianças, adolescentes e essa geração abaixo de 30, eles não querem isso. E eles dão um resultado melhor se você soubesse comunicar de uma maneira mais clara, eficiente e talvez até técnica. No mundo corporativo, isso está evoluindo muito rápido e tem sido um desafio para os líderes da minha geração dos 40 para cima. Então pensa nisso e pensa principalmente, decora, vai. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Isso vai fazer uma grande diferença nas suas técnicas de negociações, na sua comunicação. Vai parecer um robozinho no início, mas vai funcionar. Melhora muito a sua vida e as pessoas que estão ao seu redor.